não só mãe, mas pai também. Deus esteja abençoando a todos nós. Irmãos, vamos continuar. É o assunto que nós estamos tratando, estamos falando sobre família e vamos continuar falando, né? As orientações que as Escrituras têm nos dado. E como eu disse no domingo passado, nós iríamos continuar falando, nós encerramos falando a respeito das obras da carne, né? E nós vamos ver hoje sobre as obras da carne na vida da família, né? Que tem sido motivo de desencontros, infelicidade, problemas e dificuldades enfrentados. E nós queremos basear aí Gálatas capítulo 5, a nossa leitura no livro, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. Eu continuo usando a versão NVI, né, que traz uma tradução assim um pouco mais compreensível, né, uns termos mais fáceis da gente entender. Versículos 19 e 21 do capítulo 5 da carta que o apóstolo Paulo escreve às igrejas da Galácia nos diz o seguinte: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Irmãos, não é difícil, né? Não é difícil nós vermos que boa parte dos problemas que nós enfrentamos, dos problemas pelos quais nós passamos no nosso dia a dia, como família, como casais, e eu incluo aqui casais cristãos, famílias cristãs, são semelhantes, né? São semelhantes às obras aqui que o apóstolo Paulo lista aqui nessa relação que ele faz nessa carta que ele escreve às igrejas lá da Galácia, né? E ele começa aqui falando sobre, ele começa a citar imoralidade sexual, impureza, libertinagem, e na versão revista e atualizada vem prostituição, impureza, lascívia, né? Mas isso pode acontecer, famílias cristãs, casais cristãos podem enfrentar problema por causa disso, sim, né? Muitas famílias, muitos casais enfrentam situações difíceis, mesmo sendo cristãos, né? Mesmo sendo cristãos, todos nós, irmãos, estamos sujeitos a erros, a falhas, a pecados. Por isso que o apóstolo Paulo ele é bastante claro quando ele diz, né? Aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Por que ele faz essa ressalva? Porque todos nós estamos sujeitos, né, a tropeçar, todos nós estamos sujeitos a cair, e no momento que nós tropeçamos ou caímos, né, ou nos deixamos levar, nos deixamos enganar, nós começamos a ter problemas, a enfrentar dificuldades. Então, aqui, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, eu não me lembro direito se foi nos comentários do Martin Lloyd Jones, que ele faz de Efésios capítulo 5 ou 6, ou se foi uma situação das anotações que eu estou usando, das ministrações do reverendo Augusto Nicodemos, um dos dois cita isso, ele diz o seguinte, que é uma tríade de palavras gregas, de sentido muito semelhante em geral, incluindo infidelidade conjugal e toda sorte de aberração ou pecado na área sexual. Então, se Paulo escreve isso, irmãos, às igrejas da Galácia, é porque esses problemas podem sim existir no seio da vida do povo de Deus.
na vida da igreja. Senão ele não escreveria, né? Ele não seria movido, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, não seria revelado a escrever sobre esse assunto, e a palavra, então, permanecer até os nossos dias. Então, ela serve não só lá para a carta para as igrejas da Galácia, serviram não só lá para a igreja naquela época, como elas servem também para a igreja de Cristo nos nossos dias. E ele continua falando aqui, né? Ele inclui aqui na lista ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, isso tudo, irmãos, famílias enfrentam no seu dia a dia. Não estou dizendo todas as famílias, né? Cada uma enfrenta diferentes situações. Nós conhecemos famílias que, às vezes, por causa de herança, um odeia o outro, né? Nós conhecemos famílias que existem discórdias no seio da família, entre casais, né? Nós conhecemos famílias que existem ciúmes, ira, né? Egoísmo, como nós já vimos no domingo passado, cada um puxa para si mesmo, pensa somente em si, isso é egoísmo. Dissensões, facções, divisões, famílias que são divididas em grupos, um grupo para lá, outro para cá, outro para o outro lado, e não existe união, não existe amizade, né? Então, esses são problemas que todos nós estamos sujeitos a enfrentar. E quando nós lemos essa listagem aqui que o apóstolo Paulo faz, nós temos assim as mesmas sensações diante daquela lista que Jesus apresenta, daquelas coisas que brotam do coração do homem, né? Lá em Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus diz que maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos, calúnias, né? Jesus cita isso daí, lá no versículo 20, Jesus afirma que essas coisas tornam o homem impuro. Ele fala que essas coisas elas brotam do coração do homem, e são essas coisas que tornam o homem impuro. Ele cita isso quando ele estava sendo questionado, que os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Não que eu queira dizer, ele estava ensinando que não deve se lavar as mãos. Ele não estava ensinando a não higiene, né? Mas ele fala que o deixar de lavar as mãos não contaminava o homem. Ele estava falando em contaminação com relação a pecado, a coisas do coração. Nós sabemos que contamina, né? Criançada que muitas vezes brinca no chão, se esfrega e pega comida e joga e come, nós sabemos que, né, os vermes atacam, né? Mas Jesus não estava falando desse tipo de contaminação. Ele estava falando da contaminação espiritual, da maldade no coração humano, né? Então, com isso, nós vemos, irmãos, que é da carne, né? Nós vemos que tudo é da carne. Todos os problemas enfrentados é da carne. Aliás, da carne é o termo predileto do apóstolo Paulo, né? Quando ele quer se referir à natureza corrompida e pecaminosa do homem. Então, é da carne que brotam os atritos. É da nossa carne que brotam as incompreensões, é da nossa carne que brotam os conflitos, né? Na vida do casal, na vida da família, no nosso dia a dia. Então, como nós vimos no domingo passado, é inútil nós tentarmos culpar exclusivamente uma incompatibilidade de gênios para justificar os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Por quê? Porque quando nós usamos o argumento, culpamos a incompatibilidade de gênios, nós estamos nos desviando da cura e da solução do problema. Porque quando nós culpamos a incompatibilidade de gênios, nós não aceitamos de que
nós estamos enfrentando um problema de pecado. E se nós não temos consciência de pecado, irmãos, nós não temos consciência de confissão, da necessidade de confissão, nós não temos consciência da necessidade de pedirmos perdão e resolver os problemas, né? Nós vamos dar uma olhadinha rapidinho para nós partirmos para a conclusão de uma outra forma, por exemplo. Qual a razão pela qual nós deixamos de guardar os votos feitos na hora do casamento, quando nós comparecemos lá na frente, né, o do pastor, o do juiz? Qual a razão de nós deixarmos de cumprir todos aqueles votos que nós fazemos na frente do pastor, do juiz, seja lá do padre, ou do povo, a não ser a nossa infidelidade e a nossa dureza e a nossa dureza de coração? Por que nós perguntamos isso? Porque um casal, no pleno uso das suas faculdades mentais, comparece diante de Deus, né? Comparece diante de um juiz, diante de uma autoridade, comparece na presença de várias pessoas e faz promessas um ao outro, e de repente, daqui a poucos dias, ou no mês seguinte, ou no ano seguinte, eles quebram essas palavras, eles quebram essa palavra. O que acontece? Por que isso? Justamente por causa da infidelidade, por causa da dureza do coração. Então, isso é incompatibilidade de gênios? Não é, irmãos. É a carnalidade, né? É o pecado, é a nossa natureza pecaminosa. O reverendo Augusto, na sua ministração, ele pergunta: o que é a mentira? O que é o fingimento? O que é o egoísmo? O que é a busca dos interesses próprios? O que é a busca dos prazeres? O que é a rebeldia dos filhos, a revolta, a desobediência, senão fruto da carne? Irmãos, é tudo fruto da carne. É tudo fruto dos nossos membros, como fala Tiago no capítulo 4 da sua carta, dos nossos membros que guerreiam dentro de nós mesmos. O problema, como nós dissemos, o problema é o mesmo de Adão e Eva lá no Éden. No momento que eles pecaram, eles não aceitaram que eles pecaram. Aí um ficou jogando a culpa no outro. Adão não aceitou que ele era culpado. Ele disse: a mulher que o Senhor me deu. Foi ela que me deu do fruto e eu comi. A mulher não aceitou que ela tinha errado, que ela tinha pecado. E ela jogou a culpa no diabo. E até hoje, irmãos, muitos de nós usamos isso, a culpa é do diabo. E como um colega brincava no seminário, no último dia, o que vai ser mais justificado vai ser o diabo, porque ele usava o texto que Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou o pecado, abundou a graça. Né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque toda a culpa de pecado é jogada em cima do diabo. Então, essa é uma implicação bem séria do ensino do apóstolo Paulo, né? Ele vê o casamento como uma expressão da vontade de Deus, desenrolando-se num contexto espiritual. Tudo está ligado. Aquilo que eu tenho sempre falado, não podemos tentar desligar o vertical do horizontal. Um está ligado com o outro. E eu quero concluir aqui com o seguinte pensamento, né? Fazendo uma pergunta a nós mesmos. Né? Fazemos bem em nos perguntar se a maior parte dos nossos conflitos no casamento, na família, das nossas atitudes para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, né? Os filhos para com os pais, os patrões para com os seus funcionários, não seria resultado da nossa falta da verdadeira espiritualidade bíblica. Porque nós andamos muito pouco
no espírito, né? Nós andamos movidos mais pela nossa carne. É o que Paulo cita aqui, ó, versículo 16 e 17 da carta aos Gálatas. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Lá no versículo 24 e 25 diz, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Irmãos, não tem outra maneira da carne ser sufocada se nós não aprendermos, não desenvolvermos o nosso andar no nosso dia a dia no Espírito. Qual é a lei que vai dominar? Aquela lei, né? Qual é a força? É uma guerra, é um conflito. Aquilo que nós alimentamos no nosso dia a dia, aquilo que eu sempre tenho dito, é o que vai se tornar mais forte nas nossas atitudes, na maneira de como nós vivemos. Que Deus nos abençoe. Que nós entendamos essa questão, que o Espírito Santo de Deus que revelou ao apóstolo Paulo a falar assim de uma forma tão profunda e tão clara e simples, nos dê esse entendimento, essa compreensão, porque só pelas nossas próprias forças, irmãos, dificilmente nós conseguiremos. Amém? Que Deus nos abençoe. No próximo domingo, eu vou falar então sobre o fruto do Espírito na vida familiar, na vida conjugal. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, feliz Dia dos Pais. Deus os abençoe. Amém.